Salve, salve galera do Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Rosalie Lightning, publicação da editora Nemo, escrito e desenhado pelo cartunista Tom Hardy. Saiu nesse formato meio livro, né? Publicação que tem capa cartonada com orelhinhas, papel offset preto e branco, cerca de 272 páginas. O preço de capa é de R$ 48,90, mas dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. E galera, essa publicação, Memórias Gráficas, vai trazer a história real da perda da filha do Tom Hardy, uma perda prematura. Ela não tinha completado nem 2 anos de idade. Então realmente aqui a gente tem uma obra triste, emocionante, concorreu ao prêmio Eisner, está aqui como best-seller número 1 do New York Times. Bom, antes de entrar no mérito da HQ, eu vou dizer qual foi o fato que levou à morte da Rosalie. Muita gente pode considerar que é um spoiler, então por isso que eu estou avisando. Mas eu não considero que é spoiler isso daí, porque se você tem filho, conforme ele vai narrando a história, você percebe do que ela morreu. E lá no final mesmo da publicação, tem ali uma notinha falando qual é o caso que levou à morte da Rosalie. Então, sinta-se avisado. Bom, primeiro que, obviamente, quem tem filhos vai conseguir ter um laço maior com essa história, vai conseguir imergir na leitura. Não que quem não tenha filhos não vai conseguir se emocionar com essa história. Não é isso. É que se você tem filhos, você vai ter uma recordação de quando o seu filhinho era pequeno, das medidas que você tomou para evitar a síndrome da morte súbita. Algo que abala diversas famílias. Para vocês terem uma ideia, a cada 2.000 nascimentos, cerca de uma criança morre pela síndrome da morte súbita, que leva esse nome, inclusive, por conta de tempos atrás, a medicina, a ciência não tem ideia do que levava essas crianças ao óbito. Com o avanço da medicina, os médicos e cientistas já têm uma ideia do que pode causar a morte súbita. Por exemplo, o fato da criança ter nascido prematura aumenta o risco dela morrer de morte súbita. Eu não preciso pensar para respirar. O meu cérebro automaticamente faz eu respirar. Quando a criança nasce prematura, o cérebro ainda não está amadurecido. Então, muitas vezes, quando a criança está lá no berço, dormindo, ela entra num sono profundo, o que acaba fazendo com que o cérebro não mande a mensagem de que ela precisa respirar e ela morre. Pô, você está entendendo? É um negócio assim surreal. Tem as questões também de almofadas e camas macias que podem sufocar a criança. Para vocês terem uma ideia, a criança dormir de barriga para cima, nessa fase do 1 aos 2 anos de idade, faz com que ela tenha o risco reduzido de sofrer de morte súbita, né? Então tem várias coisas que auxiliam você para evitar esse tipo de coisa. Lembrando que a maioria das mortes se dá do 1º mês ao 4º. Então, quando a criança passa de 1 ano de idade, é muito raro isso acontecer, até porque a criança já está andando, já está falando, e é exatamente isso que acontece com a Rosalie. E não tem como você não se comover. Uma criança saudável, que até o dia anterior estava tudo bem, falando com o papai, com a mamãe, pronunciando suas palavrinhas ali, toda lindinha, de repente ela acorda morta. Um dos problemas dessa HQ, eu diria que é no tom narrativo dela, que, como eu disse, ela fala sobre a morte da filha, mas sem exatamente, pelo menos no início da publicação, e só faz isso no final, numa nota, não é nem na história em si, dizendo que ela morreu. Você sabe que algo aconteceu. Quem é pai percebe que é a síndrome da morte súbita. Mas eu acho que faltou uma clareza maior, talvez até mostrar como isso aconteceu, a eles encontrarem a filha. Talvez também eles quiseram se resguardar, porque deve ser uma coisa tão assim inimaginável a dor que eles sentiram. Eu acho que deve ser a pior dor que um pai pode ter, é com certeza a perda de um filho. Nunca passei por isso, nem não espero passar, né? Deus, bater na madeira, bater em tudo aí. Eu daria vida pelo meu filho. Então tem esse problema na narrativa, e também tem um pouco de vai e volta que eu acho que não é tão bem construído. Mas ele consegue com certeza passar o luto que ele sofreu, o auxílio dos amigos, o isolamento.
É uma coisa realmente muito triste. As memórias que eles têm da filhinha, que são sempre muito boas. Algumas questões que a gente acha que os pais não vão querer falar sobre o filho que morreu. Pelo contrário, se você chegar elogiando, trazer uma boa lembrança, ainda que eles se emocionem, eles vão ficar felizes. E tem ainda mais umas questões abordando uma coisa que fica na mente dos pais, né, que é: será que ela estava dando sinais de que algo ruim poderia acontecer? Com base nas coisas que a criança falava, nas ações que ela tinha. Então tudo isso acho que acaba virando uma espécie de turbulência na cabeça dos pais. É realmente muito triste. Outro ponto negativo é que toda essa questão da morte súbita, da síndrome da morte súbita que eu abordei com vocês, não tem aqui. Poderia ter um editorial, né, um artigo, comentando sobre a síndrome da morte súbita, quais são as formas de se evitar. Eu sei disso porque eu tive filho, né? Meu filho tem 3 anos de idade. Então, eu acho que faltou um complemento também nessa obra para orientar até um pouco os pais, ainda que trate mais do luto, né? Não é da morte da Rosalie em si, né? E do que levou ela a morrer. É mais a questão da perda, de como eles estão lidando com isso. É uma obra que, como eu disse, é muito emocionante, vale muito a leitura, não tem como não indicar esse material. A arte não me agradou, mais um ponto negativo. Ainda que ela tenha uma pegada underground, não é para ser lindinha e bonitinha, eu não acho que em todas as cenas eles conseguem passar a emoção que está no texto. Né? Um momento de tristeza ou um momento de maior alegria. Eu acho que faltou um pouco mais de impacto na arte, ainda que não seja algo que atrapalhe a leitura ou qualquer coisa do tipo. De qualquer sorte, eu dou uma nota 8,5 para essa publicação. Fica a dica para vocês. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Dê o seu like, o seu comentário. Um abraço para todos. Fui! I must be strong.